Vamos ser sinceros, tá todo mundo impressionado com a capacidade, a destreza que o Flávio Bolsonaro está tendo em ter um discurso que mantém uma essência da direita, do bolsonarismo, mas ela consegue alcançar pessoas ali do centro, centro-direita. Ele tá... Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. Vamos ser sinceros, tá todo mundo impressionado com a capacidade, a destreza que o Flávio Bolsonaro está tendo em ter um discurso que mantém uma essência da direita, do bolsonarismo, mas ela consegue alcançar pessoas ali do centro, centro-direita. Ele está fazendo isso com uma maestria. Sinceramente, eu acompanho o Flávio há muito tempo, eu nunca tinha percebido que ele tinha essa capacidade. Porque sempre que ele aparecia na imprensa ou em qualquer lugar, ele estava sempre bravo porque ele estava defendendo alguma maldade que tinham feito contra o pai dele. Então ele passava uma certa imagem de uma pessoa mais brava, mais ranzinza. Só que agora que ele está nesse momento de pré-candidato a presidente, e ele está falando não sempre só em defesa do pai dele, mas está falando de projetos, de pautas, do seu posicionamento em certos aspectos, ele demonstra que ele tem uma capacidade de falar um discurso que alcança muitas pessoas sem perder a essência original, que é o bolsonarismo, a direita. E aí no evento ontem, que ele teve lá em Porto Alegre, que foi o lançamento do Zulco e dos senadores, né, o Van Hatten e o delegado Sanderson, ele parou para fazer uma rápida coletiva de imprensa ali, para conversar com a imprensa, e ele falou algo que mostra, né, que ele não perdeu a essência mesmo da direita, do bolsonarismo, porque ele é filho do Bolsonaro, não adianta, que é a questão da anistia. Todo mundo sabe que a gente vai votar agora no dia 30 a derrubada, né, pauta única do Congresso para derrubar o veto da dosimetria, mas nós não perdemos de vista ainda o projeto, tá, que é anistia geral, ampla, completa para todo mundo. Só que para isso a gente precisa de ter um presidente e a gente precisa de ter maioria no Senado, a gente precisa de ter uma reconfiguração do STF, mas é um projeto que não saiu das nossas mentes. E aí, nessa fala aqui do Flávio, cara, eu sinceramente senti muito orgulho dele lembrar disso, né, dele reforçar esse ponto aqui, que é realmente desfazer a maior injustiça já cometida pela nossa Suprema Corte. A anistia é de competência exclusiva do Congresso Nacional e as ameaças que tem por parte de um ou outro, elas não vão sustentar após as eleições de outubro e o Congresso vai aprovar. As ameaças que ele está falando é ameaças de ministros do STF. Ele está falando assim, ó, essas ameaças não vão se sustentar depois de outubro, meu amigo, porque nós vamos ter maioria no Senado. Olha o Zucca aqui, ó. Nós vamos ter maioria no Senado e nós vamos ter um presidente, ele vai ser o presidente. Esse aqui, ó, é um posicionamento já de confronto mesmo, porque ele está muito apaziguador e isso é ótimo, mas eu vi que nesse ponto da anistia, cara, ele acertou em cheio essa bola. E as ameaças que tem por parte de um ou outro, elas não vão sustentar após as eleições de outubro e o Congresso vai aprovar esse projeto de lei, uma redação que atenda a todos, que permita que todos possam voltar para suas casas, possam ter suas contas desbloqueadas, possam regressar aos seus cargos públicos, possam voltar para sua pátria, para o seu país. E é por isso que eu falo, não apenas o presidente Bolsonaro, mas todas as pessoas que foram perseguidas vão subir a rampa junto com a gente em janeiro do ano que vem. Eu adorei essa fala. Nossa senhora, eu adorei, cara. Eu adorei essa fala. Pelo que eu entendi, é o seguinte, ganhando a... Porque muita gente fala assim, mas não dá tempo de subir a rampa. Não dá tempo de subir a rampa. Mas para pensar. As eleições acontecendo em outubro, nós teríamos novembro ainda de ano legislativo, de sessões. Com ele eleito e com o Senado, a maioria do Senado eleita, e obviamente já a Câmara tendo... Eu acho que vai ser muito possível, sim, nesse período, votar a anistia geral, completa e restrita. Você está entendendo? E se isso acontece, assim, é difícil? É. Mas, gente, a gente está vendo tanta coisa boa acontecendo ultimamente, né? O Lula derretendo, o Flávio decolando. Então, imagina, se durante o mês de novembro, pós-eleição, a gente não consegue aprovar isso daí e libera os prisioneiros e eles... Cara, eu fico emocionado de falar.
e aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro estiverem subindo a rampa e o Bolsonaro subindo a rampa. Cara, só de pensar, só de visualizar essa imagem, o meu coração fica até quente aqui. Imagine, cara, Débora do Batom subindo essa rampa. Imagina a Débora, a Dalgisa subindo, meu amigo João Paulo, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, Felipe Martins, cara, Daniel Silveira. Vai ser a coisa mais histórica. Deixa a gente sonhar. Eu sei que é difícil, é muito improvável, mas a gente sofre há tanto tempo, cara. Sonhar é de graça. Deixa a gente sonhar. Porque esse trecho aqui para mim... A pátria para o seu país, e é por isso que eu falo, não apenas o presidente Bolsonaro, mas todas as pessoas que foram perseguidas vão subir a rampa junto com a gente em janeiro do ano que vem. Nossa Senhora. Flávio, obrigado. Agora eu vou cair no 12 na campanha desse homem agora. Agora sim as coisas começam a fazer sentido. Eu estou adorando a questão do Banco Master, que ele está ajudando a mostrar toda a podridão do Brasil em todas as instituições que você possa imaginar. Instituições do Brasil estão em descrédito. Entre elas, a principal é a nossa Suprema Corte. Mas tem uma instituição que causa muita revolta no povo brasileiro. A gente está vendo aí advogados sendo humilhados, perseguidos, ignorados, tratados como cachorros no plenário do STF, e a gente não vê a OAB reagir. A gente viu aí os advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, o advogado Felipe Martins, né, sendo intimado, sendo colocado em inquérito. E a gente não vê nada da OAB. Advogados, meu amigo, perderam até mesmo o direito de fazer sustentação oral no Brasil para defender os seus clientes. E a OAB em silêncio sepulcral. Por que a OAB ficava em silêncio? Quem é que estava pagando? Por que a OAB sempre defendia o Alexandre de Moraes? Bom, olha que curioso. Primeiro que saiu essa informação recentemente, né? Master pagou ao menos 304 milhões a advogados em 2025. Em um ano, o Vorcaro pagou 304 milhões. Obviamente, a maior parte, né, foi para a esposa do Moraes. Mas mesmo assim, gente, um banco pagar 300 milhões em um ano, não é normal. Está em torno de quê? De 25 milhões por mês. E aí, sai essa matéria aqui, que agora tudo faz sentido. O Vorcaro estava com a OAB no bolso. Escuta isso aqui. Vamos agora sobre o caso Master, porque o banqueiro Daniel Vorcaro, empresário investigado pela Polícia Federal por fraudes bilionárias, contratou escritórios de 2 ex-presidentes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado no ano passado, a instituição financeira pagou mais de 27 milhões de reais ao escritório de Marcos Vinícius Furtado Coelho, um dos advogados mais influentes da OAB. Que tem influência na própria OAB. Ex-presidentes continuam tendo uma extrema influência na OAB. Curioso, né? 27 milhões. Mas vamos lá. Que chefiou a entidade entre 2013 e 2016. Em relação às demais contratações, o repasse só é menor que o feito a Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Para Felipe Santana Cruz, que presidiu a ordem entre 2019 e 2022... Esse Felipe Santana Cruz, é aquele que falava que o Bolsonaro deveria ter morrido. Vocês se lembram disso, que deveria ter pena de morte? É o maior puxa-saco do Alexandre de Moraes. Foi uma das maiores vergonhas para a OAB. Recebeu também. Os registros são de 2 repasses de R$ 776 mil cada, o que totaliza mais de R$1,5 milhão de reais. A CNN entrou em contato com os 2 advogados, mas ainda não obteve retorno. E nem vai obter, porque não tem como explicar 27 milhões para um ex-presidente da OAB, R$1,5 milhão para o outro. Esse Felipe Santana Cruz aí, esse cara sinceramente, ele foi advogado, ele queria ser candidato, cogitou ser candidato, acho que pelo PT, inclusive, declara apoio ao Lula. Aí o povo vem falar que é o Bolsomaster. O Vorcaro colocou a República Brasileira no bolso. Era o Estado Democrático do Master. Ele comprou todo mundo.
Até garota de programa ele usava para comprar as pessoas. Nesses eventos que era pela democracia, espalhados pelo mundo, o after party era, na verdade, uma mansão cheia de garotas de programa, que bastava você ter um broche e você tinha acesso a ela. Olha o buraco que o Brasil chegou. O Brasil precisa de ser passado a limpo. Nós estamos passando da fase do impeachment de Moraes para, resetar, reiniciar a nossa Suprema Corte, fazer uma limpa na OAB, tem que, no Congresso, não precisa nem falar, nem no Executivo, mas no STF, STJ, gente, venda de sentenças que a gente está vendo por aí. Como que a gente chegou nesse nível de podridão? É pornográfico. O nível que o Brasil se encontra agora é uma pornografia institucional. Mas é isso. A OAB também, hein? Agora está explicado por que a OAB está sempre do lado do STF, por que a OAB não defende mais os advogados. Né? Agora o Vorcaro, cara, vou te falar uma coisa, o Vorcaro devia pensar assim, rapaz, com esse tanto de gente de autoridade que eu comprei, nunca ninguém vai me alcançar. Aí, pau! Investigação cai na mão do André Mendonça. Talvez o único ministro do STF que não tem rabo preso, que é honesto e que vai investigar tudo até o fim. Que azar, hein, Vorcaro? Você não pensou nisso, né, meu irmão? Você não calculou o fator André Mendonça. Uma pessoa honesta vai conseguir destruir todo esse castelo que você construiu.